Seja bem-vinda, eu sou a doutora Valesca D'Angelo e hoje eu vou falar um pouco além da saúde da mulher. Nós vamos falar sobre a polêmica toda que surgiu, né, agora na semana passada nos Estados Unidos, em relação à história aí da pandemia, a história do Covid, a história da vacina, quem estava certo, quem estava errado, o que realmente aconteceu. E antes de mais nada, eu quero deixar claro que a questão aqui não é política, a questão aqui é de saúde, tá? Então, se você tem algum viés político, eu peço que você, nesse momento, guarde para você e receba as informações como informações importantes relacionadas à sua saúde e à saúde da sua família. No caso da mulher na menopausa, mais atenção ainda, porque tanto, né, o vírus quanto a vacina pode sim, né, ter piorado demais os sintomas da menopausa nas mulheres, ok? Dito isso, na última semana, exatamente no dia 29 de julho, nos Estados Unidos, lá no Senado americano, Dr. Anthony Fauci foi sabatinado. Quem é Dr. Anthony Fauci? Dr. Anthony Fauci foi a pessoa que esteve à frente de todas as políticas relacionadas à pandemia. Então, foi o médico que pesquisava, né, todo o assunto, vacina, vírus, e foi ele que determinou que o mundo fizesse 3 coisas. Primeiro, lockdown, né, que ninguém poderia sair das suas casas, as pessoas deveriam estar confinadas, tá? Inclusive usando máscaras. Foi ele que exigiu, né, colocou como de forma absoluta que a vacina seria algo que seria a única opção para que as pessoas pudessem escapar do tal vírus. E isso, na época, foi muito contestado, porque não tinha uma comprovação real de que isso realmente faria algum benefício. Tanto que você paralisar um mundo, não era um país, um mundo inteiro, poderia gerar complicações socioeconômicas, e como houve. Tá? No meio disso tudo, antes que você fale, mas era para salvar as pessoas, calma, eu vou chegar aí. No meio disso tudo, o colapso econômico foi real, né? Milhares e milhares de famílias tiveram aí as suas provisões cortadas, as pessoas ficaram longe dos seus parentes, né? Das pessoas que amavam, e isso contribuiu muito para que as pessoas ficassem mais suscetíveis, inclusive, a pegar doenças de uma forma geral, né? Porque quando você está debaixo de muito estresse, a sua imunidade baixa, tá? Que foi de fato o que aconteceu, né? Realmente, as pessoas começaram a adoecer mais rápido. Quando você é privada de sociabilizar, você é privada de trabalhar, e mais, você é privada de estar ao ar livre, você é privada de tomar sol, né? A sua imunidade baixa muito. Ou seja, a ideia de privar as pessoas não era tão benéfico assim, mas enfim, né, a mídia também massacrou, né, muito, bateu muito em cima, e as pessoas ficaram apavoradas, com muito medo de morrer. E isso foi difundido no mundo todo. Então, não saiam de casa, usem máscara, usem álcool em gel, e vacinem. E todas as pessoas que foram contra isso foram extremamente perseguidas, né? E por que algumas pessoas foram contra isso? Porque não existia uma comprovação científica de que isso era bom, de fato, existia só vozes falando, né, botando muito medo nas pessoas, e criou-se aí uma camada de quem não aderisse era negacionista e tinha que ser, né, entre aspas, cancelado, né, linchado de uma forma moral, né?
e muitas pessoas, muitos médicos, cientistas, pessoas comuns, políticos foram perseguidos, inclusive até dentro das suas próprias casas. Sendo isso completamente inconstitucional, porque nós temos o direito, pelo menos ainda temos o direito, de decidir aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Se a gente vai tomar o remédio, se a gente não vai, se a gente vai vacinar, se a gente não vai, se a gente vai operar, se não vai, se vai no médico, se não vai. Isso ainda nos é permitido, mas naquele momento, não mais, né? Então, aquela política, né, de medo, aquela política, né, de cuide do seu vizinho, se o seu vizinho não vacine, né, denuncie ele, aquilo foi extremamente cruel, né, com o mundo. E por conta disso, houve-se, né, a pandemia e os números de mortes na época subiam rapidamente. Quem é que lembra disso? Tá? Mas o que o Senado dos Estados Unidos realmente apurou? Desde 2021, começou a se levantar algumas questões e de lá para cá, o Senado americano começou a investigar. Chegando agora no dia 29, aonde eles trouxeram, né, provas de que toda essa política de isolamento, de máscara e de vacinas obrigatórias, né, na verdade, não tiveram um fundo de saúde pública. O objetivo era outro, tá? E o objetivo nunca foi curar você da vacina, porque a vacina, infelizmente, não foi feita para curar. O vírus não era tão mortal assim. Ah, mas por que então os números eram tão altos? Calma que eu vou te explicar, tá? Então, primeira coisa que você precisa saber é que no mundo, por causa do Covid, houve registrado pela OMS, tá? OMS, 7 milhões e 100 mil mortes no mundo, tá bom? Nos Estados Unidos, 1,2 milhões. E no Brasil, 716 mil mortes. Quem foi culpado dessas mortes? Né? Foi o presidente, foi o político? O culpado foi quem deflagrou essa pandemia. E essa pandemia, ela foi deflagrada. O que significa isso? Lá no Congresso, lá no Senado, o que eles provaram? Né? Eles investigaram esse doutor Anthony Fauci, né? Fauci, descobriram, né? Levantaram todos os e-mails dele, levantaram todas as agendas dele, áudios, e descobriram o quê? Anote, tá? Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo, você pode ir no site da Casa Branca, que lá vão ter todas essas informações para você poder coletar, entendeu? Com todas as fontes e tudo mais, tá? Então, eu tô tirando isso de um lugar oficial. O que eles fizeram? Eles levantaram todas as agendas, todos os e-mails e todos os áudios desse Dr. Anthony Fauci e descobriram o quê? Primeira coisa, o vírus foi criado. Ele foi criado onde? O vírus foi criado num laboratório da China. Tá, mas quem estava envolvido na criação? Pois é, Dr. Anthony, que era representante, tá, de saúde dos Estados Unidos, financiou, né, os estudos com o vírus de forma clandestina, de forma oculta. Tá? E sugeriu-se, né, está sendo investigado, que isso estava sendo feito de forma clandestina, com dinheiro americano, encabeçado pelo Dr. Anthony Fauci, que não poderia fazer nos Estados Unidos, então foi fazer na China, como uma arma biológica. E que, em algum momento, não se sabe se proposital ou não, o vírus foi liberado. Então, primeira coisa,
O vírus foi criado no laboratório, a partir, lógico, de um vírus real. Esse doutor, que era um representante americano da Casa Branca, estava financiando com dinheiro americano. A possibilidade disso ser uma arma biológica na época sendo desenvolvida é enorme. E foi liberado de forma sem querer ou por querer, mas foi liberado. Ok? Nunca foi do morcego, nunca foi do macaco, nunca foi de lugar nenhum. Foi criado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Incrivelmente, quando o vírus foi liberado, ou escapou, já tinha um plano de ação em rota de execução. Tá? Já existia um plano de contenção. E esse plano de contenção era uma vacina. Só que detalhe aqui, nenhuma vacina pode ser feita e colocada no mercado sem antes fazer todos os testes. E esses testes demoram anos. O que aconteceu? Em 6 meses saiu uma super vacina, que foi a que você tomou, com o aval do Dr. Anthony Fauci, dizendo que essa era a única forma de você ficar imune. Ok? Só que não foi testada, era uma vacina que tinha dentro dela algo que alterava o nosso DNA. Tem uma molécula lá dentro que chama RNA dentro dessa vacina e que quando ela entra no seu corpo, ela altera alguma coisa dentro do seu corpo. E ele falou veementemente que era obrigatório que todos tomassem e que se você não tomasse, você seria perseguido. Você não poderia trabalhar, seu filho não poderia ir para a escola, você não poderia viajar, as empresas não iam te aceitar e por conta disso, milhares e milhares de pessoas perderam empregos, não conseguiam viajar, não conseguiam matricular seus filhos na escola. Então, foi uma proibição de quem não tomasse a vacina, né, pagasse um alto preço. Então tem gente que fala assim, mas a vacina não foi obrigada, mas você foi obrigada a tomar, porque se você não tomasse a vacina, você não podia entrar num restaurante, você não podia viajar, seu filho não podia estudar. E isso foi difundido no mundo inteiro. Não tem cura, quer dizer, não tem tratamento, você precisa vacinar para não pegar. Só que não era verdade. Não era verdade. Existia um tratamento barato e acessível que poderia ser usado como prevenção e tratamento, que era a ivermectina e a outra droga lá que eu não lembro qual que é. Qual que era mesmo? Acabei até me deu um branco aqui. Tô até procurando aqui, ó. Então tinha uma medicação. Ah, Valesca, mas como é que sabe que tinha? Porque nos documentos deste médico já estava lá. E ele mesmo fazia uso da ivermectina. Entendeu? Uma medicação que todo lugar tem, de baixo custo, de fácil acesso. Não, amiga, azitromicina é antibiótico, tá? Cloroquina, lembrei, cloroquina. Então, olha só, ivermectina e cloroquina, muito barata, servia para prevenir e servia para tratar. E o porquê que ele falou que não podia usar isso, que não era para usar, que não tinha base científica e botou pânico no mundo inteiro
E aí começou a perseguir quem estava falando, os médicos que estavam indicando cloroquina e ivermectina. Perseguiu pessoas, perseguiu cientistas, né? Perseguiu presidentes, perseguiu pessoas. Por que que a mídia perseguiu todo mundo que estava falando da cloroquina e da ivermectina? Porque por trás disso, minhas queridas, existia o interesse, presta atenção, da indústria farmacêutica em vender bilhões em vacina. Bilhões em vacina. Bilhões em vacina. Então, presta atenção. Ó, eu vou falar das complicações da vacina, tá? Calma, fica aqui. Então, olha só. Com isso, com a venda dessas vacinas, as indústrias farmacêuticas, especificamente a Pfizer e a Moderna, e as outras depois, ganharam bilhões. Bilhões. Então, olha só, não fazia sentido financeiro, para quem inventou isso tudo, falar que você podia tomar ivermectina ou cloroquina, que era barato, sendo que os países poderiam investir bilhões com vacinas para aplicar em você sem ter feito nenhum teste. E pior, vacinas que poderiam gerar alterações genéticas em você. Tá bom? Gostou? Então presta atenção, não é política, é saúde. Trilhões, aqui ó, a pessoa tá trilhões, tá? Deixa eu te falar só uma coisa. Antes de eu falar o que a vacina provocou em você, porque a vacina, minhas queridas, matou muito mais do que o próprio Covid, ok? A vacina matou muito mais do que o próprio Covid, já tem toda a documentação, tá bom? Mas deixa eu só contextualizar um negócio para você. 2021, a Pfizer liberou a vacina e vendeu para o mundo inteiro, ok? O Brasil foi um dos países que comprou primeiro. Só para você ter ideia, o Brasil foi um dos países que menos morreu gente. Os Estados Unidos morreu 1,2 milhões, o Brasil morreu 716 mil pessoas, tá? Mas calma, que eu ainda vou chegar em outros números. A questão toda é que, olha só, a Pfizer, ela liberou a vacina em 2021, certo? Sabe o que a Pfizer fez em 2023? Sabe o que ela fez? A Pfizer, em 2023, ela comprou a maior indústria, ela adquiriu a maior indústria de medicação contra câncer. Ela investiu 43 bilhões comprando uma indústria que só faz medicação para câncer. Sabe por quê? Ela se tornou a principal farmacêutica que produz remédio para câncer. Sabe por quê? Porque um dos efeitos colaterais da vacina é câncer. Então, a Pfizer sabe que de todas as pessoas vacinadas no mundo, o câncer é uma dos efeitos colaterais que mais vão render para eles. Talvez você não tenha observado, mas está havendo um surto de câncer em jovens. Nunca na história da humanidade teve tantos casos de câncer em tão pouco tempo em jovens quanto em todos os tempos somados. Então a Pfizer sabia que um dos efeitos colaterais era o câncer, tanto que botou 43 bilhões comprando a maior indústria de remédios para câncer, porque ela sabe que até 2030 ela recuperou o dinheiro. Você está entendendo o jogo sujo? Você está entendendo o que meteram no teu braço? Você está entendendo o risco que todos nós estamos correndo? Você entendeu? Ó, já estão até colocando números. Se você tem informações, põe aqui. Porque essa história é muito suja. Calma que eu vou falar dos infartos. Calma.
Vou falar dos infartos. Câncer é um dos efeitos colaterais, tá? Mas ele não é o único. Desde a época da vacinação até agora, o que nós mais temos visto é casos de infartos e tromboembolismos. Infartos, miocardites, pericardites, problemas gravíssimos no coração, infartos. E não é em qualquer pessoa, é em pessoa jovem, sem histórico. Pessoas que estão com colesterol bom, pessoas que não estão obesas, não estão doentes, infartando do nada. Caindo dura do nada. Só para você ter ideia, de 2021 até agora, a quantidade de atletas jovens que morreram, vítimas de infarto, miocardites ou câncer, foi tão alta que nem em todo o século somado se chegou perto. E todas as necrópsias que foram feitas, peito aberto, né, para ver o porquê, o motivo da morte, 74% de todas as mortes onde foi feita necrópsia foram por causa da vacina. E eu não tô falando de velho, eu não tô falando de gente que já estava doente, porque essas também estão no meio. Eu tô falando de pessoas jovens. Teu filho, teu neto, você tá entendendo? O quanto de dinheiro essa turma maligna, satânica, tá ganhando com a farsa que eles iniciaram e envolveram o mundo inteiro debaixo de medo, debaixo de violência, debaixo de mentira, fazendo que inclusive você brigasse até com as pessoas da sua família, perdesse teu emprego, perdesse pessoas queridas. Porque, pasme, o fato das pessoas estarem isoladas aumentou muito a probabilidade de morte por qualquer outra doença. Porque o próprio isolamento, a falta de circulação de ar, a falta de sol, isso baixa muito a imunidade de qualquer pessoa. Então, as pessoas, na época que morreram de Covid, elas foram lançadas para o Covid. Porque o Covid matou também. Mas o Covid em si nunca matou quem não estivesse doente já. A periculosidade do vírus era baixa. Por que ela matou? Primeiro, que ela matou quem já estava doente. Pessoas com comorbidades. Quem eram pessoas com comorbidades? Pessoas que eram obesas, diabéticas, hipertensas, idosos. Pessoas que já estavam com câncer. Pessoas que já estavam debilitadas. Como qualquer outra doença, como qualquer outro vírus. Se uma pessoa que está com câncer pegar um vírus de gripe mais forte, ela morre. Ponto. Se um idoso diabético pegar um vírus qualquer, ele talvez morra também. Então, as pessoas que já tinham comorbidades, estavam confinadas, foram as que morreram primeiro, obviamente. Só que olha só, nos hospitais, tudo era contabilizado como Covid. E eu não estou inventando não, eu vi, tá? Pessoas que eram, um exemplo, tá? Jovem que sofreu acidente de moto, teve traumatismo craniano, entrava no hospital. Qual que era o motivo do óbito? Covid. Como? Tudo era Covid. O pai do Marcelo, que é o meu marido, que era um homem cardíaco, que não tinha função renal nenhuma e já tinha para lá de 80 anos, estava quase nos 90, quando morreu, né, e estava mal. Qual foi o laudo Covid? Gente, tudo era Covid. Então, nesse bolo de 716 mil pessoas que, tudo bem, foram mortes, mas não foram tão grande quanto em outros países, mesmo esse número, ele está inflacionado. Pessoa sofreu um acidente na rua, morria na rua, era Covid. Virou protocolo dos hospitais.
Por quê? Por que vinha essa ordem? Da onde vinha essa ordem? Quem é que ganhou vendendo, aplicando vacina em você? Alguém ganhou, minha filha. Alguém ganhou para você ir botar o teu braço 3, 5 vezes lá para tomar vacina. Uma vacina, ela serve para imunizar. Qual o motivo pelo qual a pessoa tem que se imunizar 5 vezes? Conta aí para mim. Você não desconfiou? O medo era tão grande que a gente fez o que mandaram. E esse doutor Anthony Fauci, ele foi o cara que encabeçou toda essa mentira. Com certeza ele deve ter ganhado dele, mas ele não é a principal pessoa, né? Tem pessoas por trás dele. E quando ele foi sabatinado, ele ficou em silêncio. 111 vezes onde foi lhe perguntado coisas relacionadas aos documentos dele mesmo, ele não respondeu. Ele, né, invocou a quinta emenda, que é o direito de não responder, assumindo indiretamente uma culpa. Consegue entender que esse mundo é mau? Esse mundo é o mundo das trevas e que ninguém tá nem aí, que nenhum medicamento foi feito para te curar e que tem medicamento que veio para te matar? Você tá entendendo? Você que fica defendendo político, você tá entendendo que os políticos que a gente defende, a maioria deles não querem nem saber, querem ganhar o deles? Você está entendendo? E eu não estou falando de político A ou político B, entenda. Você precisa conhecer a saúde, você precisa entender as coisas e não se deixar levar por qualquer massa de manobra, por qualquer vento. Você precisa questionar e você precisa cuidar da sua saúde. E no final eu vou falar para você como é que você cuida da sua saúde, ok? Olha lá, obrigaram, tomei 5 doses, tive uma TEP, né, com infarto no pulmão, gravíssimo. Você ainda está viva. Milhares de pessoas já não estão mais vivas. Porque o que acontece? AVC, né, que é o derrame, infartos e câncer, não está sendo contabilizado como efeitos colaterais do Covid. Estão sendo contabilizados como uma eventualidade. Ah, a pessoa infartou. Nossa! Esses dias eu vi uma menina de 7 anos. 7 anos. Infartando. 7 anos. Vocês sabiam que essa porcaria dessa vacina entrou no calendário vacinal de criança? Você tá sabendo disso? Você tá sabendo que o nosso governo tá obrigando as mães a vacinarem as crianças pequenas contra a Covid, com esse lixo dentro do corpinho delas? Corpinho que tá em formação. Você viu a quantidade de crianças que estão desenvolvendo doenças neurológicas? Você viu? Presta atenção. Você viu que no Sul, mães que não querem dar essas vacinas para os filhos, estão sendo perseguidas pelo Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar está tirando as crianças das famílias que estão se negando a dar esse tipo de vacina em crianças. Você viu a quantidade de crianças que está tendo reação e está tendo paralisia cerebral? Você sabe o que isso é? O que isso significa? Significa que a indústria farmacêutica vai ganhar milhares e milhares com a doença dessas crianças que vão passar uma vida inteira dependendo de medicação que eles mesmos fabricam. Então, eles fabricam o problema e fabricam a droga que vai sustentar a sua sobrevida pro resto da vida. Você precisa questionar. Você não pode aceitar qualquer coisa. E você precisa pesquisar. Ah, mas na TV não passa. A TV nunca vai passar. Sabe por quê? Porque a TV, a mídia, tá comprada. A mídia tá comprada.
Mas por enquanto na internet você consegue essas informações. E isso não tem nada a ver com o seu político de estimação. Isso tem a ver com a sua vida. A amiga tá dando uma informação aqui política. E amiga, eu espero que essas pessoas, elas acordem, né? De alguma forma. Pesquisem, procurem, tá? Dito isso, só para você ter ideia, esse Dr. Anthony Fauci, ele já esteve envolvido, vou te dar um exemplo, tá? Na epidemia de AIDS que teve no passado. Você lembra quando deu aquele surto de AIDS no passado? Naquela época, houve-se uma voz de esperança com uma medicação que era o AZT. E depois descobriu-se que o AZT matava mais do que a própria AIDS. Então, naquela época, ele já havia sido investigado por um genocídio, porque o AZT, naquela época, matou mais do que a própria AIDS. Agora a gente viveu a mesma coisa, só que em âmbito mundial. Mundial. Aonde eles experimentaram algumas coisas. A primeira coisa que eles experimentaram foi controle em massa. A gente manda, a mídia bate, você obedece. Então, cuidado quando você estiver sendo doutrinado e começar a querer perseguir as pessoas. As pessoas têm direito a não quererem. As pessoas têm direito a dizer não. As pessoas têm direito a não concordar. Entenderam? As pessoas têm direito. Então, se você... eu acredito que essa vacina vai salvar. Então, salve a sua vida e não se meta na vida dos outros. Porque a sua vizinha tem o direito de discordar. Ela tem o direito de desconfiar e não querer tomar. Isso precisa ser claro. Isso não é política. Isso é respeito individualizado. E na pandemia nós vimos o oposto. Pessoas sendo perseguidas, médicos, políticos, cientistas, vizinhos, pessoas na família. Perseguidas de todos os tipos, segregadas, humilhadas, envergonhadas, demitidas, esculhambadas, né? Até agredidas, porque disseram não. Então você precisa entender isso agora. Vão acontecer outras intervenções como essa, não acredite, não fica achando que essa foi a última vez, não foi. Essa foi a primeira vez que foi mundial. Vai ter outras. Vai ter outras. Tá? Então, cuidado. Cuidado para não ser massa de manobra, né? Nas mãos do capiroto, porque isso só pode vir dos quintos dos infernos. Ok? Bom, vamos falar aqui das sequelas da vacina, ok? As sequelas do próprio Covid, elas tendem, da própria doença, tá? Elas tendem a ceder, melhorar a partir do segundo ano, tá? Mas as sequelas da vacina, não. As sequelas da vacina são letais. Então, para quem tomou vacina, você precisa entender que você está em risco de, todas as pessoas, desenvolver problemas cardíacos graves, tá? Miocardites, né? Pericardites, infartar, inclusive ter um câncer. Você precisa entender que você está nesse risco. Por quê? Porque quando foi inoculado no seu braço o vírus inativo, ele deflagrou uma proteína chamada de proteína spike. Essa proteína spike, o Anthony dizia o seguinte: olha, essa proteína ela vai atuar somente aí no seu braço, ela não vai circular.
E o que se descobriu? Que essa proteína spike, ela circula pelo teu corpo e é justamente ela que gera em você alteração cardíaca, alteração no endotélio. O que é o endotélio? Endotélio é a camada que reveste as suas veias e as suas artérias, ok? Então você pode estar com colesterol baixo, você pode estar com tudo bom. Se essa proteína começar a irritar o seu endotélio, quer dizer, a camada da sua artéria, mesmo com os exames 100% bons, a probabilidade de você ter um infarto é enorme. A probabilidade de você ter um AVC é enorme, que é um derrame. A probabilidade de você ter um tromboembolismo é enorme, que te mata também, tá? Como é que você sabe como o seu corpo está reagindo? A primeira coisa é manter, né, a sua vida mais adequada, mais saudável, tá bom? Como é que a gente... Porque assim, ó, a proteína spike, ela tá no seu corpo. Nada nesse mundo vai tirar ela daí. Não existe protocolo que tire este inferno de dentro de você. Tem gente vendendo protocolo detox. Não existe. Não existe nada que você faça que tire esse lixo que botaram dentro de você. Mas você pode controlar. Como é que você controla para que esse lixo não deflagre em você uma doença? Não te mate. Você vai controlar a sua vida, o que você come, a hora que você dorme. Isso vai fazer com que você tenha que buscar uma vida mais saudável. Não existe remédio para isso. Tá? Então você deve comer mais proteína, comer mais gordura boa. Isso não vai aumentar o seu colesterol. Beber mais água, dormir à noite, de beber menos bebida alcoólica. Se você está obeso, você deve buscar emagrecer, fazer uma atividade física. Tudo isso mantém essa proteína latente, dormindo, tá? O que ativa essa proteína spike? Um estilo de vida ruim. Por isso que as pessoas que tomaram vacina e morreram, logo de cara, eram pessoas que tinham mais comorbidades. Eram pessoas que já estavam doentes. Depois vem vindo os jovens, tá? Os jovens, o que aconteceu com os jovens? Os jovens vivem aquela vida, né? Dorme pouco, come mal, correria. Ah, mas e os jovens atletas? Os jovens atletas, eles vivem sob estresse. Eles até têm uma vida mais saudável fisicamente, mas eles vivem sob estresse, que é um deflagrador também. Então, você vai proteger a sua vida, a sua saúde, de desenvolver, né, um desdobramento aí dessa proteína maldita a partir do seu estilo de vida. E para isso, você pode lançar mão de suplementações, tá? Já foi pesquisado que, por exemplo, índices de vitamina D acima de 50, né, previnem qualquer deflagração desses tipos de doenças, tá? Então, manter uma vitamina D acima de 50 é extremamente saudável. E assim sucessivamente as outras. Dormir à noite, dormir bem, produzir melhor os seus hormônios, tudo isso é um fator de equilíbrio. Porque assim como outras doenças, o que deflagra a ação dessa proteína é um estilo de vida desorganizado e o acúmulo, né, de estresse. Então você que é uma pessoa saudável, você que não tem nenhum sintoma, saiba que a única forma de você não desenvolver isso no futuro, porque isso é uma coisa que está dentro de você e ninguém vai tirar, porque é uma alteração genética. Presta atenção, dentro da vacina, essa vacina vem com uma alteração que vai mudar algo dentro de você. Por isso, dentro da vacina, tem uma substância chamada mRNA. Só para você ter ideia, nós temos o nosso DNA, que é uma cadeia com códigos genéticos, e nós temos, paralelamente a essa cadeia com códigos genéticos, uma outra cadeia chamada RNA. E muito parecida. Eles alteraram o nosso RNA. Com o quê? Com uma alteração chamada mRNA. Você entendeu? A vacina foi um experimento genético.
que pode deflagrar em você uma doença mortal a qualquer momento. E que vai gerar para eles bilhões, trilhões de lucro, porque muita gente vai adoecer daqui para frente. Muitas pessoas vão adoecer. Eu tenho uma amiga, fala casos pessoais, tá? Eu tenho uma amiga, ela é um pouquinho mais velha que eu, super saudável, super. Pensa numa pessoa saudável, é ela. E ela tava o ano retrasado, ou no comecinho do ano passado, não lembro, assim, ó. Ela tava na academia fazendo, né, musculação, ela infartou na academia. Ela foi levada para o hospital, teve que fazer uma cirurgia de peito aberto, né, para fazer ponte de safena, tudo. Ela não tinha nada, nenhum exame dela alterado, nada. Ela infartou e teve que abrir. Ela falou, foi o maior susto da vida dela. Ela falou, não tinha nada, não encontraram nada. Eu só infartei, ponto. E se eu não tivesse sido levada naquele mesmo instante para aquele hospital e não tivesse feito a cirurgia na hora, eu teria morrido. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia da quantidade de gente que tá morrendo? Vocês viram a quantidade de jovem jogando futebol, caindo duro? Repórter, pessoas comuns, inclusive. Do nada, pá. Mas não sentia nada, não. Mas não tinha resultado. O exame tava normal? Tava. É mais ou menos assim. Então, como é que você previne? Você previne com estilo de vida. Tá? E tem 2 exames que são indicadores. Que pode ser que alguma coisa esteja acontecendo dentro do seu endotélio. Pode ser. Que é dímero e fibrinogênio. E que, pasme, a maioria dos médicos nem pedem. Entendeu? Então, a primeira coisa é fazer o básico bem feito, né? Vamos nos alimentar direito, fazer um pouquinho de atividade física, comer direito, beber água, dormir. É o básico. Segunda coisa, vamos suplementar aquilo que está faltando. Já que a gente já está comendo direito, vamos fazer uma suplementação de acordo com cada necessidade, ok? Ok. Terceira coisa, vamos ver exame. Então, vamos olhar todos os exames para suplementar o que precisa e ver o dímero e fibrinogênio, porque eles são únicos que indicam inflamação endotelial, que é dentro das artérias, tá? Independente de se o seu colesterol tá bom ou tá ruim. E pasme, a maioria dos médicos nem pedem. Ó, olha aqui, ó, o Luiz falando, ó. Sou jogador de futebol americano, meus exames super bons. Não tinha nada. E tive TEP no aquecimento para entrar no jogo. TEP é tromboembolismo pulmonar, tá? Geralmente, TEP mata, gente. É rápido, tá? Então, em algum lugar do corpo dele, começou a se formar um trombo, que é uma rolha, por causa de alguma inflamação, sem motivo nenhum, na artéria ou na veia, e por causa ali da pressão do sangue, tá? Ele estava fazendo aquecimento, então começou a aumentar um pouquinho a pressão, esse trombo deslocou e parou no pulmão, tá? E quando para no pulmão, né, se não atendido de forma imediata, é morte. Imediata, não é daqui 5 minutos, é na hora. E a maioria morre, viu? Ô Luiz, você nasceu de novo. Você nasceu de novo, tá? Levanta as mãos para os céus e glorifica, porque você nasceu de novo. Olha lá, estou vivo por um milagre. E isso aconteceu e tem acontecido aos montes, milhares e milhares. E não está sendo contabilizado como sequela de Covid, não está sendo contabilizado como sequela de vacina. Agora vai ser, agora vai falar. Então preste atenção, você foi enganada. Eu também fui. Eu também tomei, tá? Mas eu tava super desconfiada, mas mesmo assim eu tomei. Eu falava aqui na minha casa, gente, presta atenção, vocês precisam tomar um sol, vocês precisam tomar um ar. Não pode, não sei o que. Você fica tão assim, com medo, porque tá todo mundo falando, que você meio que vai. Eu tomei. Marcelo tomou. E o arrependimento bate todo dia. Todo dia, todo dia. Um dos motivos pelo qual a gente mudou todo o nosso estilo de vida,
foi exatamente esse. Colocaram dentro do nosso corpo um veneno que pode deflagrar uma doença que vai nos fazer depender desse mesmo sistema uma vida inteira e ter uma vida desgraçada, improdutiva. Eu não sei você, eu vou falar por mim, tá? Eu entrei na menopausa e tudo mais, mas eu nunca mais fui a mesma. Eu tive um cansaço fora da realidade. E ainda tenho, de vez em quando, uma memória que mesmo com todo o suplemento do mundo, ela não é normal. Então, tem gente que está sequelada, nem percebeu. A menopausa castiga. Mas somado com essa vacinação, minha querida, a gente precisa de ajuda. A gente precisa comer direito, a gente precisa fazer uma atividade física, a gente precisa suplementar. Senão é muito provável que a gente tenha uma vida de péssima qualidade. E não é a menopausa sozinha. É um combo de horror que colocaram dentro do nosso corpo. Ó, a amiga falando aqui, ó, meu sobrinho, 46 anos, sem vícios, alimentação saudável, motorista. Depois da vacina, apareceu com problemas no coração. Quase morreu, ó lá, ó. Agora tá aparecendo coágulos visíveis. Gente, isso é muito sério. Isso tá por todos os lugares, tá? Ó lá, eu também tomei contra a minha vontade. Também tenho esses sintomas de cansaço, memória, pelo amor de Deus, nunca mais. Olha, amiga, nunca mais, só que o estrago já foi feito dentro da gente. O estrago já foi feito. Entende? Aqui na minha casa, a gente adotou uma postura, tá? Só para você ter ideia, quando começou a surgir, antes da Covid isso, tá? Quando começou a surgir aquelas vacinações de adolescente, HPV, né? Contra HPV, contra não sei o quê. Vocês lembram disso? Vamos vacinar todos os adolescentes, né? De 10 a 14 anos. Né? Eu não deixei a Melissa vacinar, não. Eu não deixei. Porque não fazia sentido você vacinar uma criança que não tem nenhum motivo para ter relação sexual naquela idade. E HPV, né? Você pressupõe que aquilo desenvolve, né? Através de doença sexualmente transmissível. Não quis que a minha filha tomasse, não deixei ela tomar. Ela veio para casa e falou, mãe, mas tá todo mundo tomando. Eu falei, mas você não vai tomar. Você não tá fazendo nada, não é para fazer nada, não vai tomar. E sabe o que aconteceu? No Acre, dezenas de meninas, adolescentes que tomaram vacina morreram. Quem aqui viu o que aconteceu no Acre? No Acre foi em massa, mas no Brasil inteiro, meninas não só morreram, como tiveram problemas sérios de saúde e algumas que nem andam mais. Não andam, não falam. Quem aqui viu isso? Procure. Quem aqui já viu a quantidade de crianças que desenvolveram inúmeras alterações neurológicas depois de vacinas no primeiro ano de vida? Então, cuidado, você que é mãe, que é vó, não aceite. Eu vi gente falando assim para mim, mas o que eu faço? Lute. Você precisa ir atrás de médicos que façam laudo para você. Você precisa ter contato com advogados para te defender, porque o governo não tá para brincadeira, eles querem acabar com a gente. O sistema quer acabar com a gente. Por quê? Porque eles têm interesses financeiros com as farmácias, as indústrias. Ninguém tá preocupado com você. A indústria farmacêutica não cria remédio para te curar, ela cria remédio para te deixar presa para sempre. E uma dessas formas agora é a vacina. Amiga aqui, ó. Eu antes achando que a minha memória peraí. Que a memória estava alterada por causa da quimio rádio, né? Que eu tinha tomado.
Só desconfiava que a vacina. Ah, já desconfiava que a vacina, agora tenho certeza. Amiga, a vacina piorou tudo. Pra muita gente. Eu sei que tem gente que não teve reação nenhuma, que tá tudo bem. E você que tá tudo bem, se cuide. Porque 99,9% da galera jovem que infartou e morreu também não tinha nada. Tá? Olha lá, hoje tenho cansaço, fadiga. A mente não anda boa, esqueço muito as coisas. Ô Luiz, existe uma forma de você melhorar tudo isso, não é resolver, tá? Mas é melhorar tudo isso. Uma delas, e eu acredito que talvez você já até tenha conhecimento, é a alimentação à base de proteína e gordura animal. A segunda, diminuição brutal de carboidrato. E a terceira, uma suplementação aí específica para o teu caso. Tá? Tende a melhorar. Não significa que vai resolver, mas vai melhorar. E aí, outra questão. A questão é não piorar, né? Essa é a questão, tá? Meu cunhado, com 55 anos, motorista, descobriu câncer em julho do ano passado. Não deu nem tempo de nada, né? Pegou a coluna, os ossos, 3 meses depois morreu completamente sem saúde. A Márcia que tá falando isso aqui, Márcia, aconteceu isso com o primo do Marcelo, que é o meu marido. O primo do Marcelo era um homem saudável e jovem, tá? Jovem assim, 50 e poucos anos, tá? Do nada começou com uma dor na coluna, do nada. Aí fez inúmeros exames da coluna, não aparecia nada. E de repente apareceu um mega tumor já super enraizado e matou ele em 3 meses. Um homem que era saudável, gente. Saudável. 3 meses. Pá! Levou o cara. Olha, a gente nem vai falar de imigração agora, amiga, esse é outro assunto. Mas olha, a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar, que o negócio neste país vai feder, tá? A amiga tá falando que ela e o marido vacinaram, não tiveram nada. Ô, amiga, que eu me lembro, você tem muito sintoma, viu? Você já me passou algumas informações aqui. Será que esses muitos sintomas que você tem, que você talvez atribua à menopausa, não foram assim potencializados por causa dessa vacina e você tá achando que você não tá tendo nada? Precisa pensar nisso, tá? Como limpar o corpo das toxinas da vacina? Eu comentei isso agora há pouco, mas eu vou falar de novo. Primeiro, aquilo que foi inoculado em você, ninguém vai tirar, tá? Não tem como tirar, não tem como sair isso aí. Foi uma alteração genética. Isso fez uma alteração genética dentro do seu organismo. Ponto. O que você pode é manter essa alteração genética latente, ou seja, dormindo. E como é que você faz isso? Você faz isso com um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? O estilo de vida que realmente traga saúde para você. Hoje, nós temos um estilo de vida muito ruim. Primeiro, nós somos sedentários. Segundo, nós comemos mal. Muito carboidrato, muito industrializado. A gente usa muito plástico. A gente envenena o corpo o tempo todo, né? Então, o ideal é você começar a melhorar os seus hábitos. Então, melhora a água que você toma, né? Vamos tomar uma água filtrada aí com minerais, né? Vamos comer uma comida um pouquinho mais saudável, vamos comer mais gordura animal, vamos comer mais proteína, vamos baixar carboidrato, vamos tirar um pouquinho do ultraprocessado. Isso faz com que o teu organismo comece a ter mais saúde, ou seja, ele mantém a proteína spike quietinha lá na dela, tá? O que deflagra ela para ela ficar, né, tentando lesar você por dentro? São os maus hábitos, são as toxinas que a gente mesmo bota para dentro, tá? Então, quem quiser, tá? É um protocolo específico para você, tá? E não é um protocolo de eu vou exterminar a proteína spike, porque isso não existe. Tem gente vendendo, mas não é verdade, tá? Ah, óleo de agulha de pinheiro, né? Você já viu isso? Gente, não é verdade.
As coisas naturais, elas vão proteger o seu organismo na questão de imunidade, mas elas não são capazes de tirar, de mudar uma alteração genética que foi feita dentro de você. O que você tem que fazer é melhorar o estilo de vida e tomar uma suplementação específica para o seu caso neste momento, porque suplementação vai mudando. Quem quiser, né, um estudo do seu estilo de vida, com mudança do estilo de vida gradual, porque a gente não consegue mudar tudo do nada, com melhora da alimentação, com inserção aí de um pouquinho de atividade física, para começar, comenta a consulta aqui ou me manda um direct, a gente senta, eu monto para você. Eu fiz para mim, fiz para o Marcelo, hoje eu faço para as minhas alunas, tá? Muda muito, sem contar que você emagrece, fica mais bonita, você fica mais saudável, você fica melhora a memória, melhora a imunidade, melhora a sua produção de hormônio, melhora tudo, tá? E principalmente se você tá no período do climatério e na menopausa, vai te ajudar muito em relação a isso. Ó, a amiga falando aqui, ó, muita ansiedade, né? Não tomo refrigerante de forma alguma. Ó, essas coisas são boas, mas você entende que saúde é um conjunto? Saúde é um conjunto. Tem gente, por exemplo, que não toma refrigerante, mas consome coisas com adoçante. Gente, adoçante é pior do que o açúcar, tá? Então a gente precisa entender essas coisas. Olha só, deixa eu só contextualizar aqui para vocês. Olha como a indústria é um lixo. Olha como a indústria farmacêutica é um lixo. Quem inventou esse negócio de comer a cada 3 horas, tá? Foi a própria indústria farmacêutica, porque comendo de 3 em 3 horas, você tem picos de insulina alto. E se você tem picos de insulina alto, com o tempo você fica resistente à insulina e se torna diabético. E aí, depois disso, o que ela fez? Começou a vender remédio para diabetes. Aí as pessoas engordaram, ficaram gordas, né? Aí depois eles começaram a vender remédio para a pessoa, né, controlar a obesidade. Aí vendiam remédio para colesterol, remédio para ansiedade e tudo mais, tá? Agora eles inventaram a canetinha. Então agora a canetinha tira a sua fome, tira toda a sua fome. E aí você emagrece que nem uma louca, perde muita massa muscular e fica doente. E isso gera em você ansiedade e depressão. Sabe qual está sendo o maior ganho dessa indústria agora? Com remédio de depressão e ansiedade. Tá? E agora vai vir, inclusive, um Ozempic em forma de chip, já com remédio para ansiedade dentro. Você tá entendendo que eles não querem te ajudar? Você tá entendendo que eles só querem vender para você? Então eles criam um problema para daqui a pouco te vender uma solução? Eu vou tirar o açúcar do seu refrigerante. O refrigerante é um lixo. Ele quer que você continue bebendo, aí ele vai botar um adoçante. Aí só que esse adoçante do refrigerante, do cafezinho, seja lá do que for, desencadeia, deflagra Alzheimer. 80% dos casos de Alzheimer, quando estudados, têm relação direta com adoçantes, dentre algumas outras coisas. E eles ganham dinheiro como? Causando um problema e vendendo o tratamento deste problema. Porque eles ganham milhares vendendo, né, medicação para Alzheimer, que dá, né, vários efeitos colaterais. E aí eles vendem remédio para os efeitos colaterais. Entendeu? Olha lá, outra pessoa. Ó. Meu cunhado começou com dores nas costas, depois descobriu que era um câncer absurdo, né? A amiga que não deixou o filho tomar fez muito bem, tá? A amiga tá perguntando, Valesca, pão pode comer? Amiga, você pode comer tudo, mas nem tudo te convém. Eu como pão, mas eu não como qualquer pão, eu não como qualquer hora e eu não como de qualquer jeito, tá? Então, dá para comer de tudo, mas nem tudo de qualquer lugar, nem tudo em qualquer proporção e nem de qualquer jeito. Essa é a questão. Quando você passa em consulta comigo, eu te falo exatamente o que você pode, deve, e aquilo que você deve me diminuir, controlar e até remover.
Passo para você também os seus suplementos de acordo com a sua necessidade, a necessidade do teu corpo. Tá? Falo sobre a água, gente, invista numa água de qualidade. A nossa água tá envenenada. A nossa água tá cheia de metais pesados, de parasitas, de disruptores endócrinos que mexem com os seus hormônios. Tá? Então você entende, é um conjunto. Tá bom? Escreve consulta e depois vai lá no direct, clica no link pra gente conversar, tá? Zumbido no ouvido, ó, estou com 43 anos, zumbido no ouvido, pode ser dímero alto? Não necessariamente, tá? Porque dímero alto, ele não dá sintomas assim, né? Pra você perceber, dímero alto você só vê no exame e quando você vai observar na artéria, às vezes pode ter uma lesãozinha, tá bom? Então, zumbido no ouvido, geralmente, tá? Se não é um problema otológico, quer dizer, dentro do ouvido, é uma questão de estrogênio baixo por causa da menopausa. Então, talvez não tenha a ver, tá? Pode ter piorado? Pode. Meu irmão morreu jovem com síndrome lombares, que ninguém descobriu devido à vacina. Gente, quantas pessoas desenvolveram tumores na coluna? Muitas pessoas, tá? Lipedema não tem cura, lipedema tem tratamento. E o tratamento do lipedema é emagrecer, alimentar direito, perder peso e fazer suplementação adequada, tá? Se você quiser ajuda, eu te ajudo. Escreve consulta, vem passar na consulta, eu crio para você um protocolo e a gente vai fazendo esse protocolo, vai melhorar bastante, mas lipedema não tem cura, tá bom? Agora, presta atenção, não é porque não tem cura que você vai largar a mão, porque se você deixar, você vai ficar um monstro, o negócio fica bizarro, fica, né? Fica feio. Eu já vi gente ter que amputar por causa de lipedema, que estava dando tanta erisipela que teve que amputar. Só para você ter ideia, no setor de coluna, que é onde eu trabalhava na Santa Casa, de frente tinha o setor de membros inferiores, tá? E lá tinha um setor exclusivo só para lipedema e linfedema. Vocês não têm ideia a quantidade de gente que tem que amputar por causa disso, viu? Então, você tem? Vamos tratar? Como pão Nutella 14 grãos. Desculpa, tá? É um lixo. Você quer saber o que você pode comer de verdade? Marca comigo que a gente conversa, tá? Presta atenção. Qual é a validade de um pão de saquinho? Se o pão que você está comendo tem a validade para o mês que vem, questione. Porque nada que é natural, comestível, né, não apodrece de um dia para o outro, de 2 dias depois, tá? Então, se tá durando 2, 3 meses, é porque tem muito aditivo químico e você tá botando esse aditivo químico todo para dentro de você. Ele vem com uma capinha de que ele é saudável, ele vem com um nome bonito, não é? Mas ele não é. Desculpa, é a realidade, tá? Não deixei minha filha tomar vacina. Graças a Deus. E eu, né, sinto por você ter tomado, porque eu também tomei. Qual água usar? Olha, assim, ó. Primeira coisa, qual água não usar, né? Água de torneira jamais, nunca na sua vida, água de torneira não pode ser bebida, tá? Se você pode investir num filtro bom, invista num filtro bom, tá? Com osmose reversa, que é caro. E se você não tem esse poder aquisitivo, invista num filtro de barro comum, tá? Com vela de carvão ativado e prata coloidal. É o mínimo, tá? O carvão ativado tira as partes maiores, né? As partículas maiores. E a prata coloidal tira os parasitas,
tá? É menos, infinitamente melhor do que não ter nada, tá bom? Mas quem quiser orientação específica, passa em consulta, né, gente? Porque aí a gente vê tudo, né? Você entende? Não adianta uma coisa. Uma coisa não resolve a vida. O que resolve a vida? É um conjunto de coisas que você vai entendendo e vai mudando no dia a dia. São escolhas. Isso não tem a ver com eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Isso tem a ver com eu quero viver bem ou eu quero viver mal. Porque é a mesma pessoa que compra óleo de soja, margarina, nuggets, salsicha, cerveja e tempero pronto no mercado, é a mesma que vai deixar de comprar tudo isso para comprar um bloquinho de banha e carne moída. Tá? É a mesma pessoa, o mesmo dinheiro, só que as escolhas são diferentes. Estou na menopausa e tenho sentido uma dor muito profunda nas laterais das pernas, lá no osso. Parece o que pode ser, Silvana? O ideal é você passar numa consulta para a gente entender o todo, porque só essa informação é muito pouco. Isso pode estar relacionado com um monte de coisinhas, mas eu preciso conversar com você, te perguntar o que você come, como é que você dorme, o que você está tomando, qual é o seu estilo de vida, entendeu? E aí a gente vai entender a causa, né? Estaria muito errado se eu falasse, isso, é tal coisa, porque precisa de uma investigação, coisa que a maioria dos médicos hoje, infelizmente, não está fazendo. Tá? Porque você senta lá, o cara te dá um remédio. Se você chegar no médico hoje com essa histórico, ele vai te dar um remédio para você diminuir a dor, mas ele não vai investigar a tua causa. Eu investigo a causa, a gente vai lá, vai ver a causa, se você tiver exames, a gente vai avaliar os seus exames, eu vou coletar a sua história, porque muitas vezes isso é fruto de hábitos de vida que você tem há décadas e que agora tá, né, deflagrando nessa dor. E dá para tratar, tá bom? Eu tenho um filtro acoplado à minha caixa d'água e outro na torneira da cozinha. Ó, amiga que tem um filtro acoplado na caixa d'água, você fez muito bem. Só que filtro acoplado na caixa d'água, ele precisa de manutenção constante, porque a água da rua vem muito suja e esse filtro em pouco tempo tá imundo. Ou seja, em pouco tempo ele não tá mais conseguindo filtrar na proporção que você precisa e tá vindo para tua torneira, tá? E a torneira só filtra cloro, não filtra mais nada. Então, na minha opinião, você tá fazendo certo, mas você precisa ter um filtro para beber, tá? Um filtro para beber. Então, você pega a sua água da torneira e bota lá dentro para filtrar para beber, tá bom? Porque o que você tá fazendo é o básico bem feito, só que na sua caixa d'água precisa de manutenção constante, você precisa trocar ou limpar esse filtro aí pelo menos a cada, sei lá, 3 meses, dependendo do fabricante. Eu tenho certeza que você não está fazendo isso. Porque quem é que fica subindo na caixa d'água lá uma vez por mês para limpar o filtro? Não fica, né? Aqui o meu filtro a gente limpa uma vez por mês, já é uma luta. Isso porque ele fica na minha cozinha, imagina subir na caixa d'água para limpar. Tô mandando a real, tá? Então, na minha visão, você tá certa, você já fez o básico bem feito, mas para beber precisa passar por um outro processo, tá? Por exemplo, com prata coloidal. Eu passo muito mal se eu comer esse pão. Gente, pão de saquinho, sabe? Pão, esses pães, eles são um lixo. Eu tô falando isso com propriedade, porque eu também comia, tá? O meu filtro é de barro com carvão e prata. Que maravilha! Isso é muito bom, tá? Mantém ele sempre higienizado, tá bom? Se você está escrevendo consulta aqui, depois precisa ir no seu direct, clicar lá para poder agendar, tá bom? Eu sou Físio e Nutri, tá? Para quem tá perguntando, as duas coisas. Eu tive uma dor no osso, na perna, tomei, eu não vou falar o nome da medicação, foi minha salvação, tá?
ele afina o sangue, não deixando dar trombo nas pernas e no pulmão. Amiga que teve a dor nas pernas e tomou esse afinador de sangue, ok, beleza. Mas você não acha que está na hora de você tratar a causa? Porque você tratou o problema na hora ali, mas você não tratou a causa. Ou seja, a probabilidade de você ter de novo é grande, né? Então a questão é essa: você está com hipertensão, toma hipertensivo e que a pressão abaixa. Mas e a causa? O que tá fazendo com que a pressão aumente? Não está tratando por quê? Porque vai ficar dependente de remédio hipertensivo a vida inteira. Assim como o trombo. Pessoa que tem, né, probabilidade de ter trombos no organismo, que é o caso aqui da amiga. Vai passar a vida inteira tomando remédio para trombo, ao invés de tratar a causa? Você consegue entender como é fácil manter vocês cliente da indústria farmacêutica? É muito fácil. É só dar um remédio que não cura o seu problema, mas que te engana. Porque daqui a pouco você vai ter um outro problema, porque vai dar um efeito colateral, aí você vai consumir um outro remédio. Esse é o problema de vocês. Não é o remédio que te cura. O remédio te faz refém. Ele te tira de uma crise, mas você precisa tratar a causa. E a causa a gente não trata com remédio. A gente trata com mudança de estilo de vida, com suplementação, com alimentação, com sono, com atividade física. Para o teu momento, precisa. Ô amiga, se a amiga consegue fazer a troca do filtro da caixa de forma constante, parabéns, tá? Isso aí realmente é o melhor dos mundos, tá? Não é a realidade de muita gente, e eu vou falar para você que não é nem a minha. Porque mesmo que eu quisesse trocar o tempo todo o filtro de caixa, eu não tenho filtro na minha caixa, né? Eu não conseguiria, o meu telhado não dá acesso. Então, se você consegue, excelente, parabéns, tá certíssima, tá? Agora, filtro de torneira só tira cloro. Precisa dar uma olhada nisso, tá bom? Porque para tirar outras coisas demanda tempo. O filtro não consegue passar, a água não consegue passar pelo filtro ao ponto de dar vazão para a água sair na torneira, entendeu? Então, o seu filtro de torneira talvez não esteja 100% filtrando aí além do básico. Pode estar passando uns parasitas, pode estar passando um negócio aí, tá? É igual eu, tomo anticoagulante, continuo para o sangue afinar. Fui proibido de praticar qualquer esporte de contato. Ô Luiz, o ideal, eu vou falar para você o que é o ideal, tá? O ideal não é você não fazer esporte. O ideal é você, junto com essa medicação, mudar todo o seu estilo de vida. E com isso, ir normalizando, inclusive, esporte, tá? Não é contraindicado para você fazer esporte. Contraindicado para você é manter sedentarismo, entendeu? Então, precisa entender, porque às vezes os médicos do próprio sistema, eles mais afundam do que ajudam, tá? Eu tenho enxaqueca e passo mal com produto industrializado e transgênicos. É muito difícil para se alimentar, eu tenho que testar várias coisas. O produto industrializado e transgênicos, eles realmente são bem carregados, tá? Mas existe várias formas de você comer bem. Existe hoje no próprio mercado uma gama enorme de produtos orgânicos, de carnes, né? Oriundas, por exemplo, de gado a pasto. Não tá tão difícil hoje como já foi em outras épocas, tá bom? Ovos de galinhas caipiras, gente, isso tá mais comum. A não ser que você more num lugar muito remoto, mas assim, para quem mora nos grandes centros tem acesso, e para quem mora, por exemplo, em interior, melhor ainda, porque no interior, né, você consegue coisas mais naturais, tá bom? Então, já foi pior, hoje não é tão ruim, não. Amigo, não descobriram a causa da TEP e não vão descobrir, né? Porque isso provavelmente foi fruto, talvez, aí das vacinações, entendeu? Então, o que eu falei aqui? O que é que deflagra a proteína spike de provocar trombo em você? É estilo de vida, certo?
Na época que você teve o trombo, que você estava jogando, provavelmente tinha coisas no seu estilo de vida, estresse, né, de repente a alimentação, algum vício de hábito, por exemplo, dormir pouco, alguma coisa deflagrou. Um conjunto de coisas deflagrou. Agora que você sabe que você tem isso, que isso está no teu corpo, que nada vai tirar isso do teu corpo, mas você consegue controlar, você precisa acertar o seu estilo de vida. E aí a gente vai acertando esse estilo de vida aos poucos. Então, já como bem. Deixa eu ver o que é comer bem. Porque às vezes as pessoas acham que come bem e não come. Mas eu durmo bastante. Mas deixa eu ver qual é o horário, como é que você está dormindo bastante, como que está sendo. Porque eu dormir bastante não é dormir muito. É dormir no horário certo, na janela certa para a produção do hormônio. Você entendeu? São detalhes que passa despercebido muitas vezes por todas as pessoas. Infelizmente, as pessoas acham que sabem, mas elas não sabem, tá? Ó, peixe de cativeiro é horrível, né? Peixe de cativeiro vem cheio de antibiótico, né? Vem cheio de verme, tá? Peixe de cativeiro é péssimo, tá? Ovo faz mal. Gente, tem como melhorar tudo, tá? Se não dá para comer ovo, a gente põe outra coisa, tá? Mas tem muita coisa que dá para colocar na alimentação individualizada de cada um e dá para suplementar, tá bom? Bom, dito tudo isso, o recado que eu tenho para vocês são alguns. Eu vou dar aqui, ó. Estou sem ir para academia, sinto o coração acelerado desde 2019. Sentia isso ao fazer as séries. Hoje está pior. Deve ser ansiedade, tenho medo de voltar a treinar, tá? Clécia. Ô, Clécia, marca uma consulta aqui comigo, vamos conversar? Eu vou ter o maior prazer em te ajudar nisso, tá? Não tô falando para você que, nossa, você vai sair curada. A gente precisa entender e começar a trabalhar em cima disso. O que você não pode é ficar sem fazer atividade física, tá? E isso pode estar relacionado a muitas coisas. Estilo de vida, alimentação, as próprias vacinas, a menopausa. Mas para poder te ajudar, precisa sentar e criar para você um protocolo a partir, né, de tudo aquilo que você me mostrar e de tudo que a gente conversar. E aí a gente vai trabalhando o corpo. Muitas vezes o corpo não aceita algo do nada. E a gente precisa ir introduzindo e modulando isso até que isso faça parte da sua rotina. O que você não pode aceitar viver desse jeito, tá? Porque isso sim é ruim, isso sim pode trazer prejuízo no futuro. E às vezes no futuro muito próximo, tá bom? Eu tenho hipotiroidismo e TS em X número. Fala aqui pra mim. Você tá tratando direitinho? Né? Vamos conversar? Porque acredite em mim, seu problema não é só isso. Tá? Olha, amiga aqui. Comenta a consulta e vem, que vocês precisam investir na saúde de vocês. Presta atenção, dica de internet não salva a vida de ninguém, tá? Meu intestino tá super ruim. Isso é péssimo, gente. Intestino, depois do cérebro, ele é quem manda no corpo todo, tá? Teve uma alergia solar muito agressiva, não consigo nem sair de casa por conta do raio solar e não consigo tratamento. Ô, amiga, intestino é uma coisa que se ele não tá bom, nada tá bom. Zero coisa tá boa, tá? Tratando o intestino, e quando eu digo tratando o intestino, eu não tô falando de remédio, tá? Eu tô falando de permeabilidade, devolver a permeabilidade, fazer com que esse intestino permita a produção de hormônio, fazer com que esse intestino se regularize ao ponto de, por exemplo, você ser curada de essa inflamação subclínica que dá quando o intestino não tá bom. E é possível, eu não tô falando que vai acontecer, mas é possível que essa reação que você teve do sol possa ter uma relação muito íntima com o seu intestino bem inflamado. Então, se a gente melhora a função do teu intestino, pode ser que essa sua alergia do sol ceda. Tá bom? Agora eu vou te dar uma notícia que talvez vai te chocar.
Protetor solar, esses que vocês passam de forma tópica, tudo, pode estar te prejudicando ainda mais, tá? Então, se você usa protetor solar, comece a pesquisar protetor solar mecânico e não esses que têm química, porque esses que têm química vão mexer com a sua parte hormonal, mexe com o teu intestino, mexe com um monte de coisa. Então procure proteção solar mineral e vem passar aqui comigo para a gente começar a tratar esse intestino e, de repente, libertar você aí desse problema com o sol, porque sol nunca deveria ser um problema, sol é vida. O sol, através do sol, o nosso corpo reage, o nosso corpo produz vitamina D, o nosso corpo melhora a imunidade, o nosso corpo combate doenças autoimunes. E se você tá com problema no sol, pode ser que o teu intestino esteja muito inflamado e sem sol, realmente você vai ter problemas, tá? Quem sabe, tratando direitinho o teu intestino, você não melhora dessa privação que, na minha opinião, é péssima. Pior até do que o problema no intestino, tá bom? O médico não fecha o meu diagnóstico. Vem, vamos conversar. É aquilo lá, né? Você quer ajuda? Eu não tô te prometendo nada. Eu tô falando, olha, eu acho que tem relação com o teu intestino. Vamos trabalhar o intestino? Se trabalhar o intestino e você melhorar, pronto, ganhamos o mundo. Se não, se você tratar o intestino e não melhorar o sol, vai melhorar um monte de outras coisas. Você entendeu? Sem melhora não vai ter, porque a hora que você melhora o intestino, melhora muita coisa, tá? A médica que proibiu, a outra pessoa, tá? A médica que proibiu de tomar sol é uma médica desqualificadíssima, péssima, tá? Porque se sol fosse ruim, a planta não nascia com sol, entendeu? Se sol fosse ruim, a vitamina D dentro do teu corpo não seria produzida a partir do sol. E detalhe, a vitamina D tem função em todos os nossos órgãos. Então, assim, ó, obviamente que ficar o dia inteiro no sol não é bom. Mas todo mundo precisa se expor ao sol. Todas as pessoas. Entendeu? Gente, a gente tá numa época onde tá rolando muito absurdo. E a gente precisa ter critério, né? Para quem que a gente vai sentar e ouvir. E eu já vou de antemão dizer para você, ó. Você precisa estudar um pouquinho. Você precisa saber escolher. E você não precisa dizer sim para tudo. Entende? Esse é o ponto, tá? O sol faz parte de 8 remédios de Deus. Eu vou além. Eu acho que o sol faz parte da vida. Sem sol não tem vida. Sol cura muitas coisas. No passado, o sol era indicação de tratamento. E foi removido quando, né, a indústria farmacêutica começou a criar protetor solar dizendo que o câncer que a pessoa estava tendo era culpa do sol. Você entendeu? E aí as pessoas começaram a ter doenças autoimunes. Ó, a amiga tá falando, eu aprendi a fazer uma torta de maçã com aveia sem glúten. Mas presta atenção, aveia é um carboidrato ultra pesado. Tá? O carboidrato é que é o problema. Ah, o glúten é problema. O glúten só é problema para quem tem problema com o glúten, para quem é celíaco. Já a aveia é um problema para todo mundo. A aveia é um carboidrato pesado. Então, para você que tem problema no intestino, talvez tirar o carboidrato seja uma boa ideia, pelo menos nesse momento. Você entende? Por isso que a gente precisa conversar. A amiga tá falando, o chá de não sei o que vai limpar o sangue. Não vai limpar. Foi uma alteração genética no seu RNA, ponto. Introduziram um negócio dentro de você, esse negócio mudou geneticamente você e nada vai fazer com que haja uma nova mudança. Não volta ao normal nunca mais. O que você pode é controlar. Você não pode mudar, entendeu?
Foi uma experiência genética que fizeram com a gente, tá? Amiga, atendo online, tá? É só você escrever consulta, que lá no direct vai ter um link. Quando você clicar, você vai falar com a Nilce. E a Nilce vai te dar todas as informações, tá? Dias, horários, valor, tudo, tá? Na consulta, você vai ficar comigo 1 hora. Dentro dessa 1 hora, a gente vai varrer tudo. E você vai sair com um protocolo para aplicar em 2 meses, tá? E a gente vai, através disso, resolvendo aquilo que a gente entende que está melhorando e, né, ajustando, porque não tem como resolver problema de uma vida inteira em uma consulta. Com um remédio, eu nem dou remédio, entendeu? A gente vai fazer uma mudança de estilo de vida, a gente vai tirar os fatores que estão deflagrando o seu problema, tá? Doença autoimune pode ter a ver com a proteína spike? Pode ter a ver também. Tá? Tem muita gente que desenvolveu aí várias doenças autoimunes. Várias, tá? E não tinham nada até então. Tá bom? Só que o que tá mais comum é o que tá matando, né? O que tá matando? Infarto, AVC, tromboembolismo e câncer. Isso tá matando. O resto, o povo tá levando, entendeu? As pessoas estão dando dicas mentirosas porque elas estão vendendo para você olha, bebe isso aqui, isso vai te curar, isso vai limpar teu sangue. Não vai. O que adianta você beber chá de sei lá do que e continuar com a cachaça no final de semana, comendo pão que nem uma louca, bebendo refrigerante, tomando coisa com adoçante, comendo salgadinho, sem levantar a bunda do sofá. Você entendeu? O chazinho não vai resolver a sua vida. Quando encontro um médico como você, humana e preocupada com o ser humano, vejo esperança. Obrigada. Tenho muitos gases e queimação por muito tempo. Por onde começar? Pela consulta. Só para você ter ideia, eu atendi uma paciente a semana passada, parecida com você, assim, ó. Tinha outros sintomas, mas dentro dos sintomas, um sintoma gástrico bem importante, tá? E aí, dentro desse sintoma gástrico, ela estava tomando lá os prazóis da vida, né? E aí eu criei para ela, dentro do protocolo dela, tá? Uma intervenção natural para ela ir substituindo o prazol que ela tomava. E essa intervenção natural, que é personalizada, tá? Ela vai fazer todos os dias em jejum e vai gerar, né, dentro do estômago dela, uma película protetora que vai diminuir azia, dor de estômago e refluxo, tá? Talvez isso sirva para você também, mas preciso entender o motivo. Porque isso que você tem hoje tem um motivo. E a gente precisa entender um motivo. Não é te dar só um remédio para você não ter refluxo e para você não ter azia. Porque isso não trata a causa. Isso só te faz ser cliente da farmácia. E te gera efeitos colaterais depois, vai te dar outros problemas, tá? Entendeu? Então, é isso. Eu tenho um protocolinho bom, mas precisa entender, porque cada caso é um caso. Não é todo mundo que tem refluxo é por causa do mesmo motivo, tá bom? Vem passar na consulta. Perdi uma amiga assim, que foi liberado para reunir. A amiga teve um tromboembolismo pulmonar e deixou um filho de 4 anos. Com certeza tem relação, tá? Com certeza sim, né? Quase que com certeza tem. Porque se tá jovem, não tinha sintoma nenhum, tomou. E aí, logo na sequência, né? Pouco tempo depois teve, pode estar bem relacionado. Tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula bem diferente, né? Porque foi para falar o que tá rolando no sistema. Foi para vocês ficarem atentas com o que vai acontecer, porque outras coisas vão acontecer. Fiquem atentas ao calendário vacinal, principalmente das crianças, porque ele tem crescido muito, né?
Antigamente, as crianças até 1 ano tomavam aí em torno de 7 vacinas. Hoje a gente já passou das 30 vacinas. Imagina a quantidade, né, de metais pesados, antígenos, tudo dentro dessa vacina para uma criança que está em desenvolvimento neurológico. Isso é terrível. Procurem informação na internet. Existem médicos bons, existem boas informações nas redes sociais. E fujam de loucura do tipo, esse chá vai te curar. Essas gotas vão limpar seu sangue, porque isso é mentira. Isso não cura ninguém. Nada supera um estilo de vida saudável. E quando eu digo estilo de vida saudável, não é comer peito de frango e salada, tá? Isso é burrice. Tá bom? Bora lá? Ó, quem escreveu consulta aqui, vai no direct agora, clicar e falar com a Nilce, tá? E se você tem interesse de melhorar a sua qualidade de vida, entender o porquê que você está tendo esses sintomas, começar a tratar de uma forma coerente, para que você não fique refém desse sistema, para que você não fique refém de remédio, para que você não fique refém de doenças que podem te deixar aí gastando uma vida inteira e não tendo qualidade de vida, vamos conversar. Eu vou ter o maior prazer em sentar com você, ver toda a sua história e começar a caminhar com você para que daqui pouco tempo você esteja completamente livre. A ideia não é você ficar presa a um médico, a uma medicação. A ideia é você entender como é que funciona, a gente, né, entender o que faz bem para você, o que te deixa zerada ou quase zerada, e daí você caminha sozinha. Presta atenção, você não precisa ser refém de médico, de nada. Você só precisa entender o que é que faz bem para sua saúde. Quando você entende isso, acabou. A gente vai se ver uma vez por ano e olhe lá. Entende? Só que daí, até entender o que faz bem para você, o que realmente vai te ajudar, leva tempo. E a gente vai descobrindo isso junto. Não tem como fazer isso sem te ouvir. Não tem como fazer isso sem fazer um protocolo hoje, daqui 2 meses a gente dá uma melhorada, ajeita o que não deu certo, coloca mais alguma coisa, introduz um pouquinho de atividade física. Você entende? O corpo de cada um é individual. A rotina de cada um é individual. A necessidade de cada um é individual. Então não tem como ter algo coletivo. Lógico que a gente faz uns negócios coletivos, porque a gente sabe que tem coisa que dá certo para todo mundo. Mas bom mesmo é quando você tem alguém que senta com você para querer ajudar você de forma exclusiva. E é exatamente isso que eu faço, tá bom? Escreve consulta aqui, vai lá e depois a gente conversa, tá? Na terça-feira que vem não vai ter aula aqui, só na outra. Já se programa para vir na próxima aula e eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar suas dúvidas, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe e vai ficar de olho no que tá acontecendo aí no mundo, hein?